Olá, seja bem-vindo aqui à FM Assessoria. E hoje um vídeo, digamos assim, um pouco polêmico, pois envolve um tema muito discutido nas redes sociais e que tem trazido uma nova reflexão no que diz respeito à elaboração de programas de treinamento de força para hipertrofia muscular. Bem, o que você acha sobre a inclusão dos exercícios isolados numa sessão de treinamento com objetivos de maximizar os efeitos sobre o ganho da massa muscular? Estes exercícios seriam realmente desnecessários? Fique aqui e assista esse vídeo e entenda melhor sobre esse polêmico tema. Vamos lá! Eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás falando sobre a utilização de exercícios isolados por uma análise superficial sobre os artigos publicados sobre o tema até aquele momento. E como constantemente esse tema volta à tona em discussões acirradas nas redes sociais, e boa parte delas utilizando de pressupostos infundados ou inferências baseadas em crenças, vivências ou por um posicionamento ideológico contrário a determinado grupo, resolvi fazer este vídeo abordando a última revisão publicada sobre o tema, limitações metodológicas dos estudos, as críticas realizadas com fundamento e o que podemos tirar de direcionamento para a prática da prescrição do treinamento. Esse, sem dúvida nenhuma, é o principal objetivo de produzir conhecimento científico na área. Vamos de cara ver um último artigo de revisão sobre o tema, publicado pelo mesmo grupo que já vem há algum tempo produzindo trabalhos sobre a relevância de se utilizar exercícios isolados numa sessão de treinamento de força. Segundo os autores, utilizar exercícios isolados não trazem benefícios adicionais ao trabalho já realizado pelos multiarticulares, seja para indivíduos destreinados ou treinados, e que a inclusão dos mesmos não seria necessário ou traria benefícios equivalentes em longo prazo sobre adaptações como ganhos de força e hipertrofia muscular. É claro que uma parte da comunidade científica e muitos profissionais ficaram um pouco perturbados, já que se trata de uma quebra de paradigma, principalmente no que diz respeito à elaboração de treinamento para indivíduos avançados. Desta forma, este mesmo artigo recebeu uma carta de contestação, chamada também de carta ao editor, que questiona o posicionamento, resultado e conclusão do artigo e, obviamente, dando a oportunidade do autor do artigo original de defender sua posição ou apresentar um contra-argumento. E baseado neste artigo de contestação e na defesa do autor, vou expor aqui minha análise e ao final deste vídeo farei a minha observação sobre o tema. A primeira e mais forte crítica sobre a necessidade do uso de exercícios isolados é que dos 3 trabalhos que tiveram o objetivo de verificar os efeitos de adicionar ou não o exercício sobre as adaptações crônicas ao treinamento, apenas um deles foi realizado com indivíduos considerados treinados. E boa parte das críticas caem sobre este trabalho publicado no ano de 2015, onde buscou comparar o efeito de 8 semanas de treinamento sobre os ganhos de força e tamanho muscular em 2 grupos, sendo um constituído apenas de exercícios pluriarticulares e o outro grupo dos mesmos exercícios, porém sendo adicionados exercícios isolados para o bíceps e o tríceps. Neste trabalho não foram encontradas diferenças significativas entre os ganhos de força e tamanho muscular entre os grupos, ou seja, o uso adicional do exercício isolado não representou uma estratégia superior nas variáveis analisadas. Bem, de cara podemos entender uma limitação considerável na técnica utilizada para a mensuração do tamanho muscular nesse artigo, o qual foi realizada pelo uso da circunferência do braço relaxado e do mesmo contraído, utilizando ainda equações com o uso de dobras cutâneas. Sabemos que a hipertrofia muscular é um fenômeno altamente complexo, inclusive pelas formas de mensurá-la. As técnicas consideradas padrão ouro para medir a hipertrofia muscular seriam a ressonância magnética, biópsia muscular, DEXA e ultrassom, as quais são normalmente utilizadas e aceitas como medida do aumento da massa muscular, área de secção transversa e outras modificações estruturais do músculo esquelético amplamente utilizados em estudos em treinamento de força. Como defesa contra este argumento, os autores concordam que realmente outras técnicas de mensuração trariam informações mais precisas sobre o aumento do tamanho do músculo, mas que a técnica utilizada pode sim ser capaz de ver alterações no braço no decorrer do tempo
e que até o presente momento não existem estudos que compararam o aumento da massa muscular com a adição ou não de exercícios isolados em indivíduos treinados. E aí, o que você acha? A extrapolação deste resultado sobre a hipertrofia é válida para indivíduos treinados? E para outros grupos musculares? Deixa aqui seu comentário. Mas vamos ver mais outros pontos. Um estudo constantemente tem sido citado como base para contrariar a ideia de que exercícios pluriarticulares seriam, por si só, capazes de gerar níveis hipertróficos para os músculos considerados acessórios. Esse estudo foi publicado na revista European Journal of Applied Physiology no ano de 2013. Nele, o autor buscou verificar o efeito de dois modelos de treinamento sobre o aumento da área de secção transversa. Estou falando da hipertrofia dos músculos peitoral maior e tríceps braquial. Sendo um protocolo realizado de forma contínua durante 24 semanas e o outro protocolo dividido em 3 ciclos de 6 semanas com intervalos de 3 semanas sem treinamento. Os indivíduos eram destreinados e utilizaram o exercício supino reto com cargas de 75% de uma repetição máxima e realizavam 3 séries de 10 repetições. As medidas para a mensuração da hipertrofia foram realizadas através da ressonância magnética. Reparem, este é um método padrão ouro para esta medida. E fizeram os testes no início e ao final da 6ª, 15ª e 24ª semanas e também na 9ª e 18ª semana, onde um dos grupos não treinou. Mas você deve estar se perguntando, Fabrício, o que este estudo tem a ver com a questão de se adicionar ou não exercícios isolados numa sessão de treinamento de força? O viés de discussão está nos resultados encontrados na comparação dos ganhos percentuais hipertróficos entre o tríceps braquial e o peitoral maior. E como podemos ver, e o que geraria toda essa discussão é que o músculo tríceps apresentou ganhos de 21,4% ao final de 24 semanas, enquanto o peitoral valores de 39,4%. Esta superioridade do peitoral em relação ao tríceps foi verificada nos 2 grupos de treinamento. E a que conclusão poderíamos chegar? Segundo a linha que não apoia a exclusão dos exercícios isolados em uma sessão para treinados, este estudo é uma das principais evidências de que um exercício multiarticular como o supino não seria capaz de forma crônica e pelo período de 24 semanas gerar ganhos hipertróficos em mesma magnitude para um músculo considerado acessório, no caso o tríceps, em comparação ao seu músculo motor primário, o peitoral maior. Ou seja, o supino geraria estímulo insuficiente ao tríceps quando comparado ao peitoral para os ganhos de massa muscular, sendo talvez necessário que o tríceps seja trabalhado também de forma isolada, complementar. Porém, a conclusão do artigo é a seguinte: nossos resultados sugerem que as melhorias proporcionadas pelo treinamento contínuo não foram maiores ou não excederam aquelas encontradas pelo treinamento feito de forma periódica e que para o período de 24 semanas este modelo parece ser também efetivo para as adaptações ao treinamento de força. Ou seja, em nenhum momento foi verificado o acréscimo do exercício isolado para o tríceps e sua resposta hipertrófica comparado só ao uso do exercício supino. Desta forma, ficamos ainda com as dúvidas. A utilização do supino, exercício multiarticular, foi realmente um estímulo insuficiente para o tríceps? Ou este grupamento responde de forma diferenciada aos percentuais hipertróficos ao longo do tempo? Outra questão: o uso da falha muscular nesse estudo poderia equilibrar ou até mesmo aumentar os resultados hipertróficos destes músculos, já que os protocolos de treinamento não envolveram a falha muscular? E o principal: se acrescentar no exercício isolado, neste caso, aumentar o volume de carga para o tríceps, ou até mesmo estimulá-lo em diferentes angulações, poderia gerar maior hipertrofia para este músculo ao longo de 24 semanas? Infelizmente, são pressupostos que podem até ser discutidos, mas não são respondidos por este trabalho. Porém, vou acrescentar a esta discussão, e ao meu ver, uma das mais plausíveis evidências e a que mais me inclina ao questionamento do uso de isolados, são as adaptações hipertróficas regionais, ou também chamadas de hipertrofia não uniforme, associadas também a padrões diferenciados de acionamento de porções do músculo durante determinados exercícios. E nesse ponto, os trabalhos de Wakahara vêm demonstrando, por exemplo, que o tríceps pode sim hipertrofiar de forma mais acentuada na porção mais medial do que em outras porções quando utilizamos um exercício multiarticular como o tríceps supinado com halteres. E o mais interessante
é que essa mesma região do músculo foi também a mais ativada de forma aguda na execução do exercício, verificada através de ressonância magnética. O que podemos tirar deste estudo é que, de fato, apesar do exercício multiarticular ter possibilitado a hipertrofia do tríceps, o acionamento deste grupo ocorreu de forma, digamos, seletiva, o que proporcionou uma hipertrofia não uniforme do tríceps. Sabendo que particularmente esse grupo muscular apresenta outras porções, inclusive biarticulares, que poderiam ser mais ou menos atuantes em outros exercícios. Este tipo de análise já foi verificada pelo mesmo autor em 2012, quando no exercício tríceps test a hipertrofia regional do tríceps também foi atribuída para a área mais ativada de forma aguda durante o exercício. Talvez a complementação de exercícios isolados que acionem efetivamente tais porções poderiam trabalhar de forma mais completa determinados grupos musculares, favorecendo assim suas adaptações hipertróficas em longo prazo. Porém, ainda ficamos com a dúvida se a inclusão de outros exercícios multiarticulares poderiam suprir esta necessidade, sem necessariamente ser o exercício isolado o responsável pelo trabalho mais completo do grupo muscular atuante. Nessa linha, um trabalho publicado em 2014 verificou que a variação de exercícios multiarticulares para os membros inferiores foi responsável pelo aumento da hipertrofia de todo o quadríceps, enquanto outros protocolos que variavam apenas a intensidade e mantiveram os mesmos exercícios não conseguiram hipertrofiar, por exemplo, o vasto medial e o reto femoral. Sendo assim, ficam as perguntas: devo variar meu treino com isolados ou multiarticulares? E os resultados desse estudo podem ser extrapolados para outros grupos musculares, como por exemplo, membros superiores? A ativação de outras áreas podem ser supridas simplesmente pela adição de exercícios pluriarticulares? Ainda não temos estas respostas. E quero fechar esta minha primeira análise com mais algumas questões, as quais não vou me aprofundar neste vídeo, mas merecem destaque quando nos deparamos com novas evidências, quebras de paradigmas e limitações metodológicas. A primeira questão são os conflitos existentes na literatura sobre o recrutamento, ou diria, participação de alguns grupos musculares na realização de exercícios isolados ou multiarticulares, principalmente quando falamos de músculos biarticulares, como reto femoral, posteriores de coxa, gastrocnêmio e extensores lombares, que por questões biomecânicas podem apresentar menor ativação na execução de exercícios multiarticulares. E segundo o próprio autor sugere, o uso de exercício isolado, por exemplo, para musculaturas lombares, parece gerar positivas adaptações neuromusculares de forma crônica do que quando o mesmo grupo muscular é trabalhado em exercícios em conjunto com extensores de quadril, multiarticulares. Mas a dúvida é, um músculo mais ativado de forma aguda necessariamente terá seu potencial hipertrófico aumentado? E agora falo da hipertrofia muscular mesmo. Existem profundas discussões sobre a técnica de eletromiografia em ações dinâmicas e sua relação com a hipertrofia. E outra coisa, levando em consideração a hipertrofia não uniforme, seria a medida do ultrassom uma técnica sensível a identificar reais modificações em toda a extensão do músculo após a aplicação de diferentes exercícios e protocolos de treinamento? E isso será papo para um outro vídeo. Agora quero saber de você. Temos ou não evidências que sustentem o uso de exercícios isolados na prescrição do treinamento para hipertrofia muscular? Confesso que esta análise ainda nem está no começo e ainda precisaria de mais uns 3 vídeos para concluí-la. Mas agora chegou o grande momento. Vou expor a minha opinião sobre a necessidade do uso de exercícios isolados para diferentes públicos e objetivos. Minha prescrição sempre foi baseada em evidências, mas é óbvio que nem sempre foi assim. Por vezes, o uso do senso comum, questões mercadológicas e a minha vivência foram também determinantes na minha tomada de decisão. Então vamos lá. Fato que para indivíduos iniciantes, o uso de exercícios isolados não irá garantir uma maior adaptação destes indivíduos ao treinamento. Ou seja, podemos otimizar o tempo da sessão com exercícios que trabalhem os músculos de forma mais global e que irão contribuir para os ganhos de força e, por que não, hipertrofia muscular, diminuindo a permanência do indivíduo na sala de musculação, o que contribuirá para aumentar a sua adesão à atividade
Esse também é um dos principais objetivos de pessoas que iniciam um programa de atividades físicas, a continuidade. Porém, isso não é uma regra. Já tive clientes que não conseguiam trabalhar com a carga mínima do leg press, por exemplo, não tinham a menor coordenação para fazer um sentar e levantar, dada a fraqueza dos grupos musculares envolvidos, e desta forma tive que colocá-los na extensora e flexora, onde se sentiam mais seguros e, com o passar do tempo, mais adaptados a realizar exercícios mais complexos, como um agachamento e um leg press. Outro exemplo são indivíduos com desequilíbrios musculares severos ou em fases iniciais de reabilitação. Neste caso, muitas vezes não conseguimos inserir exercícios de cadeia fechada, multiarticulares, até mesmo por relatarem desconforto ou dor durante a execução. Está vendo? É importante estar a par do conhecimento científico, mas ter sensibilidade na prescrição. Agora, a necessidade ou não do uso de exercícios isolados em indivíduos treinados, ou seja, avançados, é que devemos tratar com mais cautela, principalmente na extrapolação de resultados demonstrados apenas por uma evidência sobre o tema. O autor coloca em respostas críticas do seu artigo a seguinte interessante frase, abre aspas, confrontar limitadas evidências com nenhuma evidência parece paradoxal. Ele reitera que os artigos que são utilizados para derrubar a sua tese são baseados em pressupostos biomecânicos aos quais não responde a pergunta sobre a superioridade do uso de isolados sobre a hipertrofia muscular e que as evidências produzidas por seu grupo, apesar de limitadas, cumprem esse objetivo. Eu discordo em parte com isso. O estudo desenvolvido pelo grupo, que utilizou indivíduos treinados, apresenta, sim, diversas limitações metodológicas que, apesar de tentar manter a validade ecológica, esbarram em tamanho amostral pequeno e, consequentemente, baixo poder estatístico, conflito sobre a magnitude dos ganhos e significância estatística, técnicas limitadas sobre a mensuração da hipertrofia, tempo de intervenção do estudo e mesmo que não existam trabalhos que preencham especificamente esta lacuna na literatura, a inferência de tais resultados me parece ainda questionável. Os estudos têm demonstrado que o nível de treinamento e, consequentemente, a responsividade de uma pessoa aos estímulos hipertróficos tem uma tendência a diminuir com o passar do tempo. Desta forma, extrapolar resultados para indivíduos treinados remete a uma análise de quem são estes indivíduos treinados. O estudo que questiona a superioridade da adição de exercícios isolados para os ganhos hipertróficos em treinados menciona que a amostra tinha pelo menos 2 anos de experiência. Porém, poderíamos ter nessa mesma amostra indivíduos com 2, 5 e 10 anos de treinamento. Em se tratando de apenas 8 semanas de intervenção, acho pertinente que a média do tempo de treinamento da amostra, assim como o comportamento individual pós-treinamento sobre as variáveis analisadas, pudessem ser mais exploradas, ainda mais com um N amostral de 10 indivíduos. Porém, tenho que admitir que os posicionamentos sobre usar ou não isolados erram quando levamos ao extremo tais aplicações. Uma de achar que apenas multiarticulares já seria um estímulo suficiente para gerar altos graus de hipertrofia em treinados e para todos os grupos musculares. E por outro lado, entupir uma sessão de treinamento com exercícios isolados, ficando 2 horas na academia, imaginando que cada exercício isolado vai trabalhar uma porção do músculo e assim otimizar os ganhos hipertróficos, me parece algo inconsistente e fora da realidade atual da prescrição do treinamento de força, dado as inúmeras variáveis que podem ser manipuladas dentro de uma sessão de treinamento. Numa sessão de costas, quando treinamos em falha muscular concêntrica, por exemplo, temos uma fadiga considerável do bíceps. Porém, vejo que isso muitas vezes é uma resposta individual. Algumas pessoas já se sentem satisfeitas pelo trabalho, mas outras ainda conseguem treinar de forma satisfatória o bíceps após o treino de costas, realizando um exercício isolado para isso. A generalização do uso da falha muscular ou levar o músculo até o seu limite, inclusive para avançados, não é, ao meu ver, uma coisa tão simples. Eu me faço por vezes os seguintes questionamentos. Em se tratando de exercício multiarticular para costas, quem falhou? O dorsal? O bíceps? Ambos os grupos? A falha atingida foi concêntrica? Excêntrica? E nesse caso, haverá alguma diferença para os músculos acessórios, como o bíceps? Temos sempre que levar nossos clientes a estas condições de fadiga
ou utilizar de meios para atingi-las, quando o objetivo é a hipertrofia muscular? Todos conseguem atingir este nível de fadiga com multiarticulares e temos que direcionar a nossa prescrição sempre para isso? Independente de crenças, posicionamentos de grupos, prática no treinamento e dada a refutabilidade do conhecimento científico, ao meu ver, ainda não podemos afirmar determinados posicionamentos por resultados de uma única referência, dado a complexidade que envolve as adaptações hipertróficas ao treinamento de força. Desta forma, não vejo problema, até mesmo para avançados, em finalizar este treino de dorsal com mais um exercício para bíceps, de preferência modificando o tipo de estímulo gerado anteriormente ou trabalhando em outras angulações, caso o indivíduo se sinta capaz de fazê-lo. Porém, mais uma vez, nada garante que tal estratégia será responsável por um maior estímulo para este grupo, mas cabe aqui esta observação prática. Faço menção também a outra variável bastante importante e amplamente investigada na literatura, que é a ordem dos exercícios. Você pode clicar aqui em cima no card para assistir o vídeo sobre o tema. Sabemos que o exercício, quando colocado ao final da sessão, tem seu desempenho comprometido e, consequentemente, menor volume total de carga produzido. Desta forma, conhecendo a importância do volume total sobre a força e hipertrofia muscular, por que não iniciar uma sessão com exercício de bíceps ou tríceps, caso seja detectada uma deficiência do indivíduo para estes grupamentos? Mas isso também não é uma regra. Seria apenas uma estratégia de intensificação do trabalho do braço e caberá a novos estudos verificar se tal procedimento potencializará as respostas hipertróficas para o bíceps ou tríceps, ou se seria apenas um exercício multiarticular já seria o suficiente. Percebo também que mesmo buscando um trabalho máximo em falha muscular e um exercício multiarticular, como por exemplo o agachamento, poucas pessoas teriam a capacidade de gerar este estímulo de forma a levar à exaustão todos os grupos musculares envolvidos. E talvez o uso de um exercício isolado poderia complementar a exaustão deste grupamento, como por exemplo os posteriores de coxa, panturrilhas, que parecem ser menos acionados quando comparados ao quadríceps para alguns exercícios multiarticulares. Tudo dependerá de uma avaliação das necessidades do indivíduo. Mas o fato é que também concordo que os artigos sobre isolados não apontam para o banimento de tal exercício de uma sessão de treinamento de força, apenas uma considerável avaliação da real necessidade de se acrescentar tal meio com o intuito de potencializar as adaptações do treinamento de força, sendo tal posicionamento bastante plausível para destreinados e que deve ser cuidadosamente analisado para indivíduos treinados. Eu utilizo, por exemplo, na periodização de meus atletas e clientes, em determinadas fases do treinamento, onde busco maior desenvolvimento de força e aplicação de cargas elevadas, a predominância de exercícios multiarticulares, pois considero esses exercícios mais seguros para as articulações neste período. E, ao meu ver, conseguem transferir de forma satisfatória as adaptações neuromusculares para os pequenos grupos, já pensando nas próximas etapas do treinamento. No entanto, em fases onde utilizo mais métodos com características metabólicas, como drop set, biset, onde busco desenvolver grupos musculares específicos, melhorar alguma deficiência, mas principalmente tornar o treino mais intenso pela manipulação de outras variáveis, inclusive o próprio exercício, o uso do isolado torna-se mais uma ferramenta de intensificação para esta fase do treinamento. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. Acesse nosso site, inscreva-se na área do professor e tenha em primeira mão as nossas postagens técnicas. Um grande abraço, até a próxima, tchau!